resolver as questões aqui. Os votos que os 6 candidatos à presidência de uma associação de moradores receberam em uma eleição. Cada um dos eleitores votou em um único candidato. Não houve votos brancos ou nulos. Então, aqui, para resolver essa questão, a gente olha aqui, ó, do lado, ó. Esses candidatos aqui, ó, que vão até essa linha aqui, receberam 5 votos, ó. Que é a quantidade de votos. E aqui são os candidatos. Então, esses dois aqui, ó, receberam 5 votos. Os que receberam 10 votos. Esse aqui e esse aqui. Receberam 15 votos. Só esse aqui, 15. Que recebeu 20 votos. Esse aqui. Então, é só somar isso aqui que a gente acha o resultado. Então, vou fazer aqui, ó, 20 mais 10, mais 15, mais 5, mais 10, mais 5, tá? Somando, 5 mais 10, mais 5, 15, vai 1, 1 mais 2, 3, 4, 5, 6. Deu 65. Então, de acordo com este gráfico, quantos eleitores votaram nessa eleição? A gente vai lá na resposta. Vamos puxar aqui para baixo. Então, 65. Resposta letra D. Certo? Vamos para a questão número 2. Questão 2. Observe na malha quadriculada abaixo o desenho que representa a planta da casa de Fernanda. O lado de cada quadradinho dessa malha equivale a 1 metro. Então, se cada quadradinho, ó, é 1 metro desse lado, 1 metro desse, 1 metro desse lado aqui também, e 1 metro desse lado aqui também, tá? Como é que a gente calcula a área do quadrado? A área do quadrado é lado ao quadrado, ou seja, lado vezes lado. Então eu preciso só pegar dois lados, por exemplo, a largura e a altura, ou comprimento e largura, enfim, né? Só dois lados, qualquer, né? Retângulo também, mesma coisa. A gente pega só dois lados, se for um retângulo perfeito, a gente pega um lado daqui, ou esse com esse, ou esse com esse. Sempre dois lados, tá? Então, 1 metro cada quadradinho desses aqui, então 1 metro vezes 1 metro, tá? 1 vezes 1 é 1, m vezes m ao quadrado. Então é 1 metro quadrado cada quadradinho desse. Então é só contar os quadradinhos e a gente vai saber quanto mede a área da casa de Fernanda. Então, eu posso contar um por um, ou eu posso contar aqui, ó, quantos tem desse lado e quantos tem desse e multiplicar. Então, eu posso contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 quadradinhos desse lado. Vamos ver para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 para cima e 10 para o lado. Então, eu quero calcular essa área aqui. Eu faço 9 vezes 10 igual a 90. Então, se eu tenho 90 quadradinhos, eu tenho 90 metros quadrados. Então, a área da casa de Fernanda é 90 metros quadrados. Tá? Então, quanto mede a área da casa de Fernanda? Vamos aqui para baixo. 90, letra C. Só marcar aqui e deu. Próxima questão. Questão 3. Cristina comprou uma bicicleta que possui uma cesta na parte da frente. Essa cesta tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo, cujas medidas internas são 35 centímetros de comprimento, 28 de largura e 26 de altura. Qual é a medida do volume interno em centímetros cúbicos desta cesta? Dessa cesta. Tá, então aqui, ó, centímetros cúbicos, por quê? Porque a gente multiplica 3 dimensões, tá? Então ali o volume vai ser comprimento vezes, vou escrever comp aqui, vou abreviar, vezes largura, vezes altura, tá? Só multiplicar esses três, tá? Então, né, se a gente fosse desenhar o bloquinho, né, certo? Então ficaria uma coisa assim, né? Tá? Então aqui a largura 26, o comprimento 35 e a altura 26, tá? Opa, a largura é 28, eu botei 26 aqui, é 28 a largura, tá? Desculpe. Tá, 28, 35, 26. Então é só multiplicar os três. Então eu posso começar aqui, por exemplo, sei lá, vou fazer 35 vezes 28 primeiro, e depois eu multiplico por 26. 5 vezes 8, 40, vai 4. 3 vezes 8, 24, mais 4, 28. 5 vezes 2, 10, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Somando aqui, 0 desce direto, 8 mais 0, 8, 2 mais 7, 9, 980. Agora eu vou fazer 980 vezes
Deixa eu ver, eu multipliquei o 35 e já multipliquei o 28, falta o 26. Então, vezes 26. 0 vezes 6, 0. 8 vezes 6, 48, vai 4. 9 vezes 6, 54, mais 4, 58. 0 vezes 2, 0. 8 vezes 2, 16, vai 1. 9 vezes 2, 18, mais 1, 19. Então, 0 desce direto, 0 mais 8 mais 0, 8, 8 mais 6, 14, vai 1, 1 mais 5, 6, mais 9, 15, vai 1, deu 25.480, resposta letra D. Vamos para a questão número 4. Um ventilador e uma cafeteira custam juntos R$140 em uma loja. O preço de 5 desses ventiladores é igual ao preço de 2 dessas cafeteiras. Considere X como sendo o preço do ventilador e Y o preço da cafeteira. Qual o sistema de equações que possibilita calcular o preço do ventilador e da cafeteira? Então, X é o preço do ventilador e Y o preço da cafeteira. Então, o ventilador é X e a cafeteira é Y, somando os dois dá 140. Então, X mais Y igual a 140. O preço de 5 ventiladores, então 5x é igual ao preço de 2 dessas cafeteiras, igual a 2 cafeteiras, 2y. E deu, está aqui o sistema, ó, x mais y 140, 5x igual a 2y. Resposta, letra A. Muito bem, vamos para a próxima questão. Questão 5. Marina verificou na embalagem de seu biscoito favorito que houve uma redução no conteúdo. O pacote que continha 200 gramas de biscoito agora contém 120 gramas. O percentual que representa a redução do conteúdo desse pacote de biscoitos em gramas equivale a... Então, aqui tem as porcentagens, né? Vamos calcular qual que equivale o pacote. Então, lembrando que a gente está calculando a redução, tá? Aqui, ó, o percentual da redução. Então, a gente vai primeiro calcular quanto foi a redução. Tinha 200 gramas, agora tem 120. Quanto reduziu? Então, 200 gramas menos 120 gramas, tá? 1, 10, menos 2 dá 8, aqui 0 menos 0, 0, 10 menos 2 dá 8, menos 1, 0. 80 gramas. Quanto essas 80 gramas equivalem do total? Eu posso fazer uma regra de 3, posso fazer assim, ó, 200 gramas está para 100%, como 80 gramas está para X%. Aí fica assim, 200 por 80 é igual a 100 sobre x. Detalhe, o x vai ser menor que 100%, tá? E, assim como 80 gramas é menor que 200. E tem gente que faz a flechinha exatamente ao contrário, tá? Do menor número para o maior. Esse aqui vai ser menor que esse, então a flechinha aponta para cima, tá? Então, tanto faz. Desde que tu use sempre o mesmo critério, pode ser as duas flechinhas para baixo, as duas flechinhas para cima, tanto faz. E como é que a gente resolve esse tipo de equação? A gente multiplica cruzado, tá? Então, vai ficar... opa, botei 280, é 200. Desculpem, aqui é 200, tá? Então, 200 vezes x igual a 80 vezes 100. Vou botar o pontinho aqui, vezes 100. Então, 200x igual a 80 vezes 100 dá 8.000. Então, x igual a 8.000 dividido por 200. Dá para cortar dois zeros aqui, né? É como se fosse 10 dividido por 10, ou dividido por 100 em cima e por 100 embaixo. Ficou 80 dividido por 2. 80 dividido por 2 dá 40. Então a resposta é 40%. Letra A. Mas, na aula, eu expliquei uma maneira mais fácil de fazer isso aqui. Como é que era? Se tu quer saber... vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui. Não precisa fazer regra de 3. Tem um jeito mais prático, eu expliquei em aula, que é o seguinte, ó. Vou explicar aqui para vocês. Bom, quem não entendeu, quiser fazer regra de 3, não tem problema nenhum, se tiver uma questão igual. Mas eu prefiro sempre calcular direto, que é mais fácil. Como é que eu calculo direto? Se o total é 100, sempre que é 100%, a gente faz o seguinte, ó. Coloca o valor que tu quer saber e divide pelo total, tá? 200 gramas, tá? 80 dividido por 200. Ah, mas que porcentagem dá isso aqui? Aí é só pensar o seguinte, eu quero que o denominador seja 100 aqui embaixo. Por quanto eu divido 200 para ter um denominador 100? É só dividir por 2.
Então, se eu dividir por 2 embaixo aqui, ó, eu vou ter uma fração equivalente com o denominador 100, certo? E eu quero o denominador 100 porque eu quero porcentagem, eu quero saber quantos por cento isso aqui dá. Então, 200 dividido por 2 dá 100. Por quanto eu vou dividir em cima, então? Divido por 2 também. 80 dividido por 2 dá 40. Então, tem 40 sobre 100. 40 sobre 100 é 40%. Bem mais fácil. Mas aí vocês vejam como vocês acham melhor, tá? Porque eu faria assim. Eu sempre penso em, o total é tanto, então se eu dividir o valor que eu quero saber da porcentagem pelo total, eu vou saber quanto vai dar a porcentagem, tá? É bem mais simples. Vamos para a questão 6. Para fazer uma moldura de madeira para um quadro, um marceneiro vai cortar 4 peças. Essa informação é bem importante, que a primeira vez que eu fiz eu errei. Eu calculei para uma moldura e fiquei pensando, mas não tem a resposta aqui. Claro, são 4, né? Então não esqueçam desse detalhe aqui, que são 4 peças idênticas, a que está representada na malha quadriculada abaixo. Então, cada quadradinho aqui, ó, tá vendo? Ó, 1 centímetro por 1 centímetro. 1 centímetro vezes 1 centímetro. Quanto é que dá? Dá 1 centímetro quadrado. Tá? O C não se eleva ao quadrado aqui, tá? Porque é unidade de medida, tá? Isso eu já expliquei em aula também. Tá? Por isso que o 2 vai só em cima aqui ó, do 2, tá? Porque a gente está considerando todo o CM, que o C aqui não é um monômio, tá? Então não coloca 1C ao quadrado, M ao quadrado, tá? É 1cm ao quadrado. Bom, vamos ao que interessa. A gente vai ter que contar essa área aqui. A gente pode fazer simplesmente o seguinte, ó, corta aqui e aqui, ó. Calcula essa área aqui do meio e depois conta os pedacinhos aqui, tá? Como que eu faria isso? Ó, tá vendo que tem dois pedacinhos aqui, ó, que é metade de um quadrado cortado na diagonal, ó, aliás, duas metades, né, de dois quadrados cortados na diagonal, e aqui eu tenho outras duas metades. Então, se eu pegasse essas duas metades e recortasse e botasse aqui, ó, eu ia preencher esse espaço aqui, certo? E se eu recortasse mais esse quadradinho aqui, ó, eu preencheria essa parte aqui, ó. Então, eu transferiria toda essa parte aqui, ó, pra cá, ó, completando o retângulo aqui, e aqui eu ia ficar sem nada, aqui não ia ter nada, ó. Aqui não tem nada. E aí eu ia ter esse retângulo maior. Então fica mais fácil calcular a área desse retângulo, pegando esses pedacinhos e botando aqui, ó, do que eu contar um por um. Mas também poderia contar um por um. Poderia contar aqui, ó, meio mais meio dá um inteiro, mais dá 2, meio mais meio dá um inteiro, mas esse aqui dá 2, né? Daria mais 4. Então calcularia a área do meio e somaria 4. Ou pego esse pedacinho e coloco aqui e faço tudo junto, que é o que eu vou fazer agora. Então quantos quadradinhos eu tenho aqui, ó? 1, 2. Quantos eu tenho de comprimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, tenho 2 aqui e 14 para cá. Calculando essa área, 2 vezes 14 igual a 28. Então, vou ter 28 centímetros quadrados de área, né? Aqui. Só que aí tem um detalhezinho, né? São 4 peças, tá? Então, 28 é uma peça só. Então, 28 vezes 4 vai dar o total de peças. Então, 8 vezes 4, 32. Vai 3. 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. 112. Então, quantos centímetros quadrados de madeira no mínimo esse marceneiro precisa para produzir essa moldura? Letra D, 112. Certo? Então, tem que prestar bastante atenção no enunciado. Tá? Não é tão difícil de calcular, mas tem que prestar atenção. Vamos para a próxima. Uma caixa térmica fabricada por uma empresa tem o formato interno de um bloco retangular. As dimensões internas dessa caixa estão representadas na figura abaixo. Vamos ver a figura abaixo. Aí. Então aqui, ó, qual é a medida da capacidade de centímetros cúbicos dessa caixa térmica? Bom, centímetro vezes centímetro vezes centímetro é centímetro cúbico, tá? Então é a mesma coisa, né? Largura vezes comprimento vezes altura. Então vou fazer aqui 42 vezes 30 e depois multiplicar por 40. Então, 42 vezes 30. 2 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. Deu 1.260. 1.260 vezes, agora a altura, né? 40. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 6 vezes 4, 24. 2 vezes 4, 8. Mais 2, 10. Vai 1. 1 vezes 4, 4 mais 1, 5.
Somando isso aqui tudo, 0, 0 mais 0, 0, 0 mais 4, 0, 0 mais 0, 0 e 5 desce direto. 50.400. Então, a medida em centímetros cúbicos, né, do volume, né, da capacidade, que é volume, né, dessa caixa térmica é, letra C, 50.400 centímetros cúbicos. Questão 8. Laura vende trufas e bombons na entrada de uma faculdade 2 vezes por semana. No primeiro dia de venda de certa semana, Laura vendeu 20 trufas e 40 bombons, arrecadando um total de R$ 140. No segundo dia de venda dessa semana, Laura vendeu 35 trufas e 80 bombons, faturando R$ 266. Os preços da trufa e do bombom não foram alterados nesses 2 dias. O preço de cada trufa e o preço de cada bombom cobrados por Laura na semana foi respectivamente. Então tem os valores aqui, tá? Então é o seguinte, eu posso até colocar esse valor, se é 20 trufas, eu calculo 20 vezes esse valor aqui, mais 40 vezes o outro valor e vejo se dá 140. É uma maneira, tá, de achar a resposta. A outra é montar um sistema. Vou chamar as trufas de x e os bombons de y. Então a primeira equação vai ficar 20x, 20 trufa, mais 40 bombons, 40y, igual a 140. E posso colocar aqui a segunda equação. 35 trufas, então 35x, mais 80 bombons, 80y, igual a 266. E pronto, tem o sistema. Agora, resolver esse sistema direto, assim, ele é meio difícil, né? São números grandes aqui, né? Daria para multiplicar a primeira equação por 2 e subtrair da segunda. É uma ideia, dá para fazer. Tá? E também dá para pegar a primeira equação e dividir por 20 também. Tá? Então, existem mais possibilidades, né? Vamos supor que a gente pegasse aqui e multiplicar isso aqui por 2. Vamos ver como é que ia ficar. Ia ficar 40x mais 80y igual a 280. E aí subtrair da outra equação. Então aqui vai ficar, aqui eu multiplico por menos 1, né? Para poder subtrair, vai ficar menos 35x menos 80y, opa, faltou o zero aqui, igual a menos 266. E subtraindo uma da outra vai dar 40 menos 35 é 5, 5x, mais 80 menos 80, corta, 280 menos 266 vai dar, corta aqui, fica 7, aqui fica 10, menos 6 dá 4, 7 menos 6 dá 1, 2 menos 2 dá 0, então dá 14, 5x igual a 14. Se 5x igual a 14, x igual a 14 dividido por 5. X igual a, vai dar um número decimal, 14 por 5, vai dar 2 vezes 5, 10, sobra 4. 4 dividido por 5 não dá, coloca uma vírgula. Aqui esse zero aqui é dos décimos, né? 40 dividido por 5 dá 8, 8 vezes 5, 40. Então, deu 2,8. Então, se x é 2,8, então o valor da trufa, né? Trufa é x, né? É 2,80, né? 2,8 é a mesma coisa que 2,80. Então, letra B aqui, ó, 2,80. Tá? Aí eu confiro o valor de y. Vai dar 2,10, né? Então eu posso jogar aqui em qualquer uma das equações e calcular o valor do y, tá? Certo? Então aqui, ó, posso fazer 20 vezes 2,80. 10 vezes 2,80 dá 28. 28 vezes 2, 56, né? Então, se eu fosse calcular ali, deixa eu apagar aqui, já que eu já calculei, né? Vamos substituir ali só para ver, tá? Então aqui, ó, 20 vezes 2,80 mais 40, y igual a 140. 20 vezes 2,80 dá 56, né? 56 mais 40y igual a 140. Então, 40y igual a 140 menos 56. 40y igual a
140. Claro que na prova vocês vão ter mais espaço, né? Eu estou usando uma caneta meio grandinha aqui, então estou tendo que apagar para escrever de novo, mas ali na prova vocês vão ter espaço, né? Então 140 menos 56 dá 84, isso? 84. Então y igual a 84 dividido por 40, que dá... Se eu dividir isso aqui por 4, vai dar, simplificando, né? Dá 21 dividido por 10, que dá 2,10, tá? Pegar, fizer uma conta, ó. 21 dividido por 10. Vai dar 2, 2 vezes 10 dá 20, sobra 1. Aí não dá para dividir 1 por 10, coloca uma vírgula, usa os décimos, né? Esse zero dos décimos, dividido por 10 dá 1. 1 vezes 10, 10, sobra 0. 2,1. 2,1 é 2,10, ó. Então, fechou. Fechou o valor. Certo? Tudo bem? Tá? E tem a outra maneira ainda. Vamos apagar, vamos fazer mais uma maneira. Qual que era a maneira que eu expliquei para vocês? Como a equação, aquela primeira ali, ó, 20x mais 40y igual a 140, dá para dividir por 20, dá para dividir todos os termos da equação por 20, foi o que eu fiz, eu mostrei isso em aula também, tá? Então, não precisa fazer todo o sistema, né? Eu posso pegar só uma equação e resolver por ela. Então aqui, ó, o que que eu faço aqui, ó? Divido todos os termos por 20. Lembra que se eu dividir um lado da equação por 20 e dividir outro lado da equação por 20, continua sendo uma equação? Então, é como se dividisse por 20 desse lado aqui e dividisse por 20 desse lado aqui, tá? Então, eu coloco aqui, ó, por 20, por 20, por 20, certo? 20 dividido por 20 é 1, então sobra x, mais 40 dividido por 20 é 2, então mais 2y, igual 140 dividido por 20, corta o zero fora aqui, ó, 14 por 2 é 7. E aí eu testo os valores aqui, ó. Se esse valor mais duas vezes esse valor der igual a 7, ele satisfaz essa equação. Se ele satisfazer essa equação, então esse é o valor das trufas e dos bombons, tá? Então aqui, ó, que nem aqui, ó, 2,32 mais duas vezes 2,32. 2 vezes 2,32 é para calcular de cabeça, né? Dá 4,64. E aí eu faço 4,64 mais 2,32 para ver se dá, se vai dar 7, né? Se não der 7, não dá. 4 mais 2, 6, 3, 6 mais 3, 9, 4 mais 2, 6. 6,96, ó, não deu, não fechou. Agora, se eu pegar 2,80, ó, fecha direitinho. Se eu pegar aqui, ó, no lugar do x, 2,80, mais duas vezes 2,10, isso aqui vai dar 7. Vai dar 2,80, mais 2,10 vezes 2 dá 4,20. Ó, se eu somar aqui, ó, 4,20 mais 2,80, 0 mais 0, 0. 2 mais 8, 10. Vai 1. 1 mais 4, 5. Mais 2, 7. 7,00. 7,00 é a mesma coisa que 7. Viu? Fechou direitinho. Aqui com a letra B. Tá? Então tem todas essas maneiras que vocês podem calcular, tá? Certo? Daí vocês vejam qual é a mais prática para vocês, né? Se achou a resposta, pula para a próxima questão, né? São 18 questões, então não dá para ficar perdendo tempo testando todas as possibilidades, né? Mas aí vocês já têm agora, assistindo esse vídeo, vocês já têm uma noção melhor de como vocês podem resolver esse tipo de questão. 9. Um determinado tanque foi construído com capacidade para armazenar, no máximo, conteúdo de 600 embalagens de 5 litros de um certo produto químico. Qual a medida do volume interno desse tanque em metros cúbicos? Bom, vamos calcular o volume, então. É 600 de 5 litros, está em litros, depois a gente vai ter que converter em litros para metros cúbicos, tá? Então, vamos fazer o seguinte, 600 embalagens vezes 5 litros vai dar em litros isso aqui. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 5, 0. 6 vezes 5, 30. 3.000 litros. Tá? Quanto é que é um metro
cúbico de água? 1 metro cúbico de água é 1000 litros. Tá? 1000 litros. Se aqui tem 3.000 litros, dá quantos metros cúbicos de água? 3.000 dividido por 1.000, né? 3.000 dividido por 1.000 é 3. Então tem 3 metros cúbicos de água. Resposta da letra A. Tudo bem? Tá? 3.000 litros é 3 metros cúbicos de água, porque 1 metro cúbico de água é 1.000 litros. Certo? Tudo bem? Acho que não preciso nem escrever a conta, né? Acho que ficou bem claro. Isso eu também expliquei em aula. Se alguém perdeu a aula, bom, tá olhando esse vídeo. Tá? Espero que vocês... Bom, vocês podem também dar uma pesquisada aí, qualquer coisa, tentar tirar dúvidas, né? Se der tempo, tirar dúvida na aula. Tá? Não sei se vocês vão ter tempo de ter aula antes de fazer a prova. Acho que a próxima aula já vai ser a provinha, então não vai dar tempo. Então vocês vão ter que dar uma pesquisada aí na internet. Tá? Mas isso eu já expliquei em aula também. Vamos para 10. O setor de informática de uma indústria criou um sistema que deverá ser acessado por todos os seus funcionários mediante uma senha. Cada um dos seus 500 funcionários deverá receber uma senha diferente. Porém, todas as senhas devem conter a mesma quantidade de dígitos, que serão escolhidos entre os algarismos de 1 a 5. Qual deve ser a quantidade mínima de dígitos que cada senha deverá conter? Bom, pessoal, essa primeira vez que eu fiz errado. Sim, porque eu esqueci do princípio fundamental da contagem, tá? Bom, vamos ver direitinho como é que faz isso aqui então. Bom, tem 500 funcionários, tá? E é o seguinte, os algarismos que podem ser usados são de 1 a 5, ou seja, eu tenho 5 algarismos, tá? Para cada dígito. Então eu vou fazer aqui tipo a caixinha dos dígitos aqui. Vamos supor que aqui é a caixinha, se eu tivesse uma caixinha com um dígito só, tá? Então, se eu tenho só um dígito, quantos funcionários eu consigo fazer senha com um dígito só? Se eu posso usar os algarismos de 1 a 5, quais seriam as senhas desses funcionários? Se isso é uma só caixinha, a senha deles vai ser assim, ó, vai ser um vai ter a senha 1, o outro vai ter a senha 2, o outro vai ter a senha 3, o outro vai ter a senha 4, o outro vai ter a senha 5. Então, se eu tiver uma caixinha só de dígitos, eu tenho só 5 senhas, que vão ser esses números aqui, ó, de 1 a 5, tá? Se eu tiver uma caixinha, tá? Só que eu tenho quantos funcionários aqui, ó? Tem 500 funcionários, então não vai dar. Uma caixinha só para 500 não dá, então eu vou ter que ter mais uma caixinha, né? Vamos supor que eu tivesse uma segunda caixinha. Bom, agora eu tenho mais possibilidades, né? Eu vou ter, de novo, quantos algarismos? De 1 a 5 de novo, para a segunda caixinha, certo? Então já vou ter a combinação aqui, ó. Peraí, aqui. 1, 2, 3, 4, 5 na segunda caixinha. Então aqui, ó, posso usar todos esses algarismos aqui, ó. Se eu combinar o 1, tá, com os outros algarismos, ó, 1 com 1, aí tipo, eu tenho 5 senhas aqui, daí eu consigo, colocando o algarismo 1 aqui do lado, ó, 6 senhas, 7, 8, 9, 10, já dá 10 senhas, né? Ou seja, para cada algarismo que eu tenho aqui, ó, eu tenho 5 combinações. Agora, se eu botar o 2 na frente, tá? Eu tenho quantas combinações de novo? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu botar o 3 na frente, vou ter 5 de novo. Ou seja, para todas elas, ó, eu vou ter 5 vezes 5 combinações. Ou seja, usando duas caixinhas, eu tenho 25 senhas diferentes. Eu consigo formar 25 senhas usando duas caixinhas aqui de algarismos, né? Tá? Ou seja, usando dois dígitos, eu consigo 25 senhas. Só que eu não posso só 25 senhas, porque eu tenho 500 funcionários. Eu preciso de 500 senhas. Ó, já tenho 25. Então, eu vou botar mais uma caixinha ali do lado. Tá? Se eu botar mais uma caixinha, eu vou ter de novo os 5 algarismos que eu posso colocar dentro dessa caixinha. Tá? Eu vou ter de novo 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Ou seja, eu vou ter até aqui, até a segunda caixinha eu tenho 25. Com mais 5 é vezes 5 de novo, né? Porque eu vou ter, ó, para cada uma eu tenho 5 possibilidades. Então eu vou ter 5 vezes 5 vezes 5. Que vai dar quanto? 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 2 vezes 5, 10.
10 mais 2, 12. Então, eu vou ter 125 senhas diferentes usando 3 algarismos. Só que satisfez meu número de funcionários, 125? Não, porque eu tenho 500 funcionários. 500 funcionários ainda não satisfez. Então, eu vou pegar, vou botar mais uma caixinha. Então, se eu botar mais uma caixinha, para cada caixinha eu vou ter 5 algarismos de novo, né? Só pode usar os algarismos de 1 a 5, então eu vou ter mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se até a terceira eu tinha 125, com a quarta caixinha eu vou ter 5 vezes 125. Então, eu vou ter que pegar 125, fazer vezes 5 de novo. 5 vezes 5, 25, vai 2. 2 vezes 5, 10, mais 2, 12, vai 1. 1 vezes 5, 5, mais 1, 6. 625. Então, com 4 caixinhas, 5 possibilidades para a primeira, 5 para a segunda, vezes 5 da terceira, vezes 5 da quarta, dá um total de 625. Certo? E eu tenho quantos funcionários? 500. Só que se eu consigo formar 625 senhas, eu consigo formar uma senha para cada funcionário e ainda sobra, né? E ainda sobra. Então, quantos dígitos? Aí que está a pergunta, né? Qual a quantidade mínima de dígitos que cada senha deverá conter? Tá? Então, cada senha vai ter que ter no mínimo 4 dígitos, porque eu tenho 500 funcionários. Então, a resposta é a letra A. Tá? Normalmente, quando a gente olha essa questão aqui, a gente pensa que é só multiplicar, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e não é isso, né? Não é isso. Tá bom? Então, esse aqui é o princípio fundamental da contagem, né? Que, no caso, se eu explicasse com potenciação, talvez vocês não entendessem o problema. Porque, assim, para a primeira é 5 na 1. 5 elevado a 1, daí tem que ser menor que 500, né? Tipo, 5 na 1 é 5. 5 ao quadrado, 25, né? 5 ao cubo, 125. Ainda não dá tempo. Ainda é menor que 500. Aí 5 na quarta potência dá 625. Aí 625 é maior que 500, então vai ser 4, né? Tá? Poderia ter explicado assim, mas é um pouco mais complicado. Acho que assim vocês entendem da maneira que eu expliquei, entendem melhor o problema, tá? Certo? Princípio fundamental da contagem, se vocês quiserem pesquisar, é isso aí que foi aplicado aqui nessa questão, tá? Que eu também errei porque eu achei que era uma outra coisa, né? Mas às vezes a gente tem que olhar com mais calma o problema para entender o problema e depois fazer, né? Então tem que ler com calma para, às vezes tem que dar mais uma lidinha ali no enunciado, às vezes, para entender o problema, que às vezes a gente só não entende o problema e não consegue resolver porque não entendeu o problema. Ou tá com muita pressa de fazer e acaba fazendo errado, tá? Então vamos para a próxima questão. Observe a reta representada no plano cartesiano abaixo. Qual é a equação linear de primeiro grau que representa essa reta? Bom, como a gente tem as respostas aqui, ó, vou explicar a maneira que eu acho mais fácil de fazer essa questão. Que é o seguinte. Tu faz assim, ó, x, y, e separa eles aqui, ó. Faz tipo uma tabelinha aqui, tá? Mas eu vou pegar só dois valores de x e dois de y. Não precisa pegar tantos valores assim. Eu botei até 3 aqui, mas não precisa. Por exemplo, vamos nos valores mais fáceis que tem aqui no gráfico. Por exemplo, aqui, ó, quando x é zero. X é sempre... Aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui eles até colocaram, ó. X horizontal, y vertical. Então, quando x vale zero, o y tá aqui, ó, tá cortando aqui a reta, ó. Y vale 1. X é zero, y é 1. Bom, só com isso aqui já dá para resolver. Quando x é 2, ó, y é 2. Pronto. Então, 2 é 2, tá? Dá para pegar mais um valor? É, aqui não dá bem certinho, né? Aqui seria o 4, ó. Quando x é 4, y é 3. Tá? Acho que é isso mesmo, tá? Bom, aí eu testo esses valores aqui nas equações, ó. Tá? Ó, 2x menos y igual a 2. Então, se x é 0, eu faço o seguinte, ó. 2 vezes 0, ó, 2x, então 2 vezes o valor de x, que é 0, menos y, que é 1, é igual a 2. 2 vezes 0 é 2, menos 1 é igual a 1. Fechou com a primeira equação? Não, não fechou a primeira, então não é a primeira. 2 vezes 0, na segunda, ó, 2 vezes 0, 2x, mais 2 vezes y, 2 vezes 1, isso tem que dar 1.
2 vezes 0, 2. 2 não, 0, 0, 0, 0. Desculpa. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então isso aqui dá 2. E aqui diz que dá 1. Então também não fechou. Não fechou o valor. Então não é. Menos x, então menos 0. Então é 0. Menos 0 é 0. Mais 2 vezes y, que é 2 vezes 1, é igual a 2 vezes 1 é 2, né? Aqui dá 0 e aqui dá 2. Então dá 2. Então não dá 1. Então aqui a terceira também não é. Só pode ser a quarta, né? Só falta não fechar o valor. Vamos lá. Menos 0, x, né? X é 0, y é 1. Mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, né? 0 mais 2 é 2. Então aqui é 2, aqui é 2. Fechou. É a letra D. Ah, vamos ver se fecha para os outros valores, ó. Menos 2 mais, ó, menos x mais 2y. Isso tem que ser igual a 2. Se não for igual a 2, está errado. Então, se x é 2, y é 2, ó, mais 2 vezes 2, isso tem que dar 2. Menos 2 mais 2 vezes 2 é 4. Menos 2 mais 4 dá mais 2. Mais 2 é igual a 2, ó. Fechou. Se eu pegar esse valor aqui, 4 e 3, x igual a 4, então menos 4, mais 2 vezes 3, vai dar 2, dá menos 4 mais 2 vezes 3, 6. Menos 4 mais 6 dá mais 2. Fechou. Certo? Então é a letra D. Acho que essa é a maneira mais fácil de fazer essa questão, tá? Nem vou explicar outra forma. Dá para fazer de outro jeito? Dá. Mas aí vai ser um pouquinho mais difícil, né? Tá? Então vamos para a próxima. 12. Para uma empresa criar 2 kg de um tipo de plástico biodegradável, são necessários 3 kg de açúcar. Com o aumento da demanda da empresa, a empresa precisa produzir 1000 kg desse plástico. Mantendo essa mesma proporção, qual a quantidade de açúcar que deverá ser utilizada para atender essa demanda? Essa aqui eu acho que vai ter que ser com regra de 3 mesmo, ó. Então, para 2 kg de plástico, 2 kg, 3 kg de açúcar. Vamos fazer o seguinte. Fazer assim, ó. Plástico. Açúcar. Então, 2 de plástico, 3 de açúcar. Com o aumento da demanda, precisa 1000 de plástico e X açúcar. Ou seja, se aumenta a quantidade de plástico, aumenta a quantidade de açúcar. Certo? Também é a mesma coisa, né? Pode ter as duas flechinhas para cima também. Então, calculando, vai ficar 2 por 1000 igual a 3 sobre x. Tá? Multiplicando cruzado isso aqui, 2x igual a 1000 vezes 3. Então, x igual... Bom, 2x igual 1000 vezes 3, 3000. X igual a 3000 dividido por 2. 3000 dividido por 2 dá 1500. Certo? Então, resposta é letra B, 1500. 13. Na casa de Mauro foi instalada uma piscina de fibra com 7 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de profundidade. A orientação do fabricante é que a piscina deve ter água até uma altura de 1,90 m. Qual a capacidade máxima de água que pode ser colocada nessa piscina, respeitando as recomendações do fabricante? Então, a gente vai calcular em metros cúbicos. Então, a capacidade máxima, como a altura tem que ser 1,90 m, ó, tem 2 de profundidade, mas só pode encher até 1,90 m. Então, a capacidade máxima que o fabricante recomenda vai ser 7 metros de comprimento vezes 2 de largura vezes 1,90 de profundidade, tá? Então, fazendo 7 vezes 2 dá 14, 14 vezes 1,9 vai dar a quantidade de metros cúbicos. 14 vezes 1,9.
4 vezes 9, 36. Vai 3. 1 vezes 9, 9. Mais 3, 12. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 1, 1. Somando 6. 2 mais 4, 6. 1 mais 1, 2. E aí tem uma casa decimal aqui, ó. Prestem bem atenção para fazer cálculo com conta com vírgula. Ó. Quando a gente multiplica número com vírgula, números decimais, ó, se tem uma casa decimal aqui, ó, tem que somar todas, tá? Aqui no caso só tem uma, então aqui na resposta também vai ter só uma. Então, coloca a vírgula aqui, ó, depois do primeiro algarismo. Dá 26,6. Então, é 26,6 metros cúbicos. Qual que é a resposta? Letra D. Certo? Acho que essa aí também é tranquilo, né? Depois de calcular tanto o volume, aqui já vai, só tem que cuidar quando é número decimal. Vamos para a próxima, né? Ah, e tem uma outra também, né? 2 metros, 1,90 é quase 2 metros, né? Se fizer 14 vezes 2 dá 28, né? Então não pode ser 17. Ah, tem 28 aqui, ó. Viu? Dá para se confundir mesmo, ó. Se calcular usando esse 2 aqui vai dar 28, ó. Então vai dar errado, tá? É 26,6 no máximo, tá? Então dá para se confundir sim. Certo? Mas como tem que ser menor que 28, né? O número mais próximo menor que 28 é esse aqui. Mas igual, melhor calcular que tu sabe a resposta direitinho, tá? Vamos para a próxima aqui. Questão 14. Gabriela, Helena e Maíra. Gabriela, Helena e Maíra fizeram uma compra coletiva em uma loja virtual e o valor total da compra foi R$ 900. Esse valor foi dividido de acordo com a compra que cada uma delas fez. Helena pagou o dobro do valor que Gabriela pagou e Maíra pagou o triplo de Gabriela. Qual foi o valor que Gabriela pagou nessa compra? Bom, o valor total é 900. Então, Helena pagou o dobro que Gabriela. E Maíra pagou o triplo de Gabriela. Então, se Gabriela, digamos Gabriela é X, tá? Gabriela X. Então, Helena pagou o dobro. Então, Helena é 2x, certo? Pagou 2 vezes o valor que Gabriela pagou. E Maíra pagou o triplo de Gabriela. Maíra pagou 3x, certo? Que é o triplo. Gabriela é x, Helena é 2x porque pagou o dobro. E Maíra é 3x porque pagou o triplo. Somando os 3, dá 900. Então, x mais 2x mais 3x igual a 900. X mais 2x dá 3x, mais 3x dá 6x, igual a 900. X igual a 900, dividido por 6, que dá... Vamos calcular aqui. 900 por 6 vai dar 1, dá 6, sobra 3, baixa o 0, dá 30. 30 dividido por 6 é 5. 5 vezes 6, 30. Sobra 0, 0 dividido por 6 dá 0. 150. Então, Gabriela gastou 150. Então, letra A. Tá aí, ó. O valor que a Gabriela gastou foi 150. Próxima questão 15. Em 2016, Laura constatou que a produção de abacaxi em sua fazenda cresceu 18% em relação à produção do ano de 2015, quando foram colhidos 52.600 abacaxis. Quantos abacaxis foram colhidos em 2016? Tá, em 2015 foram colhidos 52.600. E agora, foi em 2016, né? Aumentou 18% esse número, tá? Então isso aqui era o 100%, né? Então, isso aqui está para 100% e x está para 18%. Tá? Então,
esse valor aqui é maior que x e esse valor é maior que a porcentagem. Então vai ficar 52.600 por x, assim como 100 está para 18. Tá? Então vai ficar 100x igual 52.600 vezes 18. Aqui eu vou fazer um truquezinho aqui para facilitar um pouco a coisa. X igual 52.600 vezes 18 dividido por 100. Para que fazer isso? Só para cortar esses dois zeros aqui, ó. Tá? Então vai dar 526 vezes 18. 526 vezes 18 dá 8. 6 vezes 8, 48, vai 4. 2 vezes 8, 16, mais 4, 20, vai 2. 5 vezes 8, 40, mais 2, 42. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5. Dá 8, 6. 2 mais 2, 4, 9. Então aqui, ó, pessoal, achei 18% do valor, né? Esses 9.468 são 18% dos 52.600, tá? Então agora eu tenho que somar com 52.600 para saber quanto deu em 2016, né? Qual foi o valor, quantos abacaxis foram colhidos em 2016. Certo? Então eu vou pegar aqui 52.600 e vou somar com 9.468. Vai dar 8, 6, 6 mais 4, 10, vai 1. 1 mais 2, 3, mais 9, 12, vai 1. 1 mais 5, 6, 62.068. Então a resposta, letra D. Vamos para a próxima. Aqui, ó. Eu já usei até o espaço aqui da questão 16. Observe a expressão algébrica y ao quadrado, vou escrever de novo aqui, ó. Y ao quadrado menos 2x menos 3y. Tá? Y ao quadrado menos 2x menos 3y. O valor numérico dessa expressão para x igual a 1 e y igual a 2 é, menos 2 é. Então é só substituir aqui, ó. No lugar do x eu vou botar 1 e no lugar do y eu vou botar 2. Então y ao quadrado, então vai ficar menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes x, que é 1. Menos 3 vezes menos 2. Não esqueçam de botar entre parênteses. Quando é negativo, a gente coloca entre parênteses na hora de substituir na equação. Menos 2 ao quadrado dá mais 4. Né? Menos com menos é mais. Menos 2 vezes menos 2 é mais 4. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 3 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. Mais 3 vezes 2, 6. Mais 4 menos 2, mais 2. Mais 6, mais 2 mais 6, mais 8. Então, a resposta é letra C, 8, tá? Então, isso aqui foi bem facilzinho de fazer, só substituir os valores na equação que acha a resposta. Vamos para a próxima. 17. Walter criou um canteiro. Nas subdivisões desse canteiro plantou sementes de diversas flores. Na malha quadriculada abaixo está representado esse canteiro, no qual a região colorida de cinza corresponde a uma subdivisão onde foram plantadas as sementes de uma flor chamada Amor Perfeito. Walter pagou R$ 5 em cada pacote de sementes, sendo que cada pacote comprado cobriu uma região equivalente a 1 metro quadrado. Ao todo, qual foi a quantia em reais que Walter gastou para comprar as sementes de Amor Perfeito que foram plantadas nessa subdivisão? Bom, vamos para o desenho de novo. Tá? Então aqui ele comprou Amor Perfeito aqui nessa área aqui, tá? Bom, isso aqui é a área de um triângulo, né? E a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Também dá para vocês fazerem o seguinte, ó. Cada quadrado é 1 metro quadrado, né? Desenha aqui, ó. Tá? Quantos quadrados tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então é metade desse quadrado aqui, ó. Qual que vai ser a área desse quadrado? 4 vezes 4, né? A área vai ser 4 vezes 4 dividido por 2, que vai dar 16 dividido por 2, que vai dar
8, tá? Então, 8 metros quadrados. Certo? Então, quanto ele gastou? Se ele gastou R$ 5 em cada pacote de sementes, 8 vezes 5, 40. Então, ele gastou, letra B, R$ 40, tá? Bem facilzinha, tá? É um quadrado, né? Se fosse um retângulo, ia ser a mesma coisa, né? Calcular a área do retângulo multiplicando um lado pelo outro e dividir por 2, tá? E a última. Ah, não, vai até 20. Eu achei que era 18, não é a última, não. Vai até 21. Eu me confundi. Tem mais 3 ainda. 18, 19. Cadê 19? 19, valor numérico é facilzinho. 20, 21. Vamos lá. 18. Davi efetuou um saque no valor de R$ 1.200 em um banco no qual o caixa só dispunha de cédulas de R$ 10 e R$ 50. E por isso ele recebeu ao todo 56 cédulas. Qual é o sistema de equações que permite calcular... Aqui faltou um R. Calcular as quantidades x e y das células de R$ 10 e R$ 50, respectivamente, que Davi recebeu nesse saque. Então, x é cédulas de 10 e y cédulas de 50. Então, o total de cédulas x mais y dá 56, porque o total foram 56 cédulas. Tá? Então, x mais y igual a 56, então provavelmente vai ser essa primeira aqui, tá? Então, como é que a gente vai testar? Ó, provavelmente vai ser a letra A, porque x mais y igual a 1.200 não dá, 10x igual a 56, isso aqui não dá também, isso aqui não é. Ó, nenhuma das outras seria possível. Então, o que a gente pode fazer para ter certeza que é a primeira é calcular aqui, ó. 10x mais 50y igual a 1.200. Se x mais y igual a 56, x igual a 56 menos y. E aí eu vou substituir nessa segunda equação aqui, ó. Então, 10x mais 50y igual a 1.200. Vamos testar aqui para ver se vai dar certo. Então, no lugar do x eu vou botar 56 menos y. Então, vai ficar 10 vezes 56 menos y mais 50y igual a 1.200. Tá? Então, vai dar 560 menos 10y mais 50y igual a 1.200. Tá? Fazendo aqui, ó, menos 10y mais 50y dá 40y igual a 1.200 menos 560. Eu passo 560 para cá, menos 560. E aí, 40y igual a, quanto é que é 1.200 menos 560? Dá 0. Dá 4. 11 menos 5, 6. 640. 640. Então, y igual a 640 dividido por 40. Corta o 0 fora. 64 dividido por 4 dá 64 por 4 vai dar 1, vai dar 4, vai dar 2, vai baixar o 4, vai dar 6 vezes 4, 24, dá 16. Então, 64 dividido por 4 dá 16. Então, y igual a 16. Então, eu preciso de 16 cédulas de 50. E se x é 56 menos y, então 56 menos 16 vai dar 40. Agora a gente testa para ver se dá certo, né? 40 vezes 10 dá 400. Então, eu preciso de 40 cédulas de 10, que dá R$ 400, e de 16 de 50. Vamos ver, 50 vezes 16, 0, 5 vezes 6, 30, 0, 5 vezes 1, 5, 300 mais 50 dá 800. 800 mais 400, 1.200. Então, fechou. Tá? Então, essa aqui é a primeira, letra A. Certo? Tá? Vamos para a próxima. 19. Observe a expressão algébrica 5 menos x ao quadrado. O valor numérico dessa expressão algébrica para x igual a menos 3 é... Então, x igual a menos 3, então 5 menos x ao quadrado. Se x é menos 3, então 5 menos menos 3 ao quadrado. Então, 5 menos menos 3 ao quadrado dá mais 9.
5 menos mais 9, menos com mais dá menos. 5 menos 9, 5 é positivo, né? Mais com menos dá menos, né? Nesse caso, porque o módulo maior é do 9, né? 9 menos 5 é 4, como é negativo o módulo maior, então menos 4. Resposta letra D. Vamos para a próxima. 20. Thaís é dona de uma livraria que possui 4.800 livros em seu estoque. Durante um evento, ela vendeu 30% desse total de livros. Quantos livros Thaís vendeu durante esse evento? Bom, 30% do total. Tá? A gente pode multiplicar 4.800, maneira mais fácil de fazer. 4.800 vezes 30% vezes 0,3 ou vezes 30 sobre 100. Tá? Aí, a gente já pode cortar um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. Virou 480 vezes 3, vai dar o total de livros. Então, 480 vezes 3, 0, 8 vezes 3, 24, vai 2, 4 vezes 3, 12, 12 mais 2, 14, 1.440 livros. Ela vendeu. Resposta letra C. Certo? Quando a gente quer calcular o percentual de qualquer valor, é só multiplicar por esse percentual, tá? 30% de 4.800 livros, é só fazer 4.800 vezes 30 sobre 100, que a gente chega na resposta. Tá? E questão 21. Carmen colocou 120 balas em um recipiente para que seus 3 filhos, Henrique, Lucas e Thales, consumissem ao longo das semanas. Nas semanas, Henrique consumiu uma determinada quantidade de balas, Lucas consumiu o dobro da quantidade de balas que Henrique consumiu, e Thales consumiu o triplo da quantidade de balas que Lucas, e assim esvaziaram todo o recipiente. Uma equação que permite calcular a quantidade X de balas que Henrique consumiu ao longo das semanas é... Então, vamos supor que Henrique é X. Henrique consumiu X balas. Tá? Aí Lucas o dobro. Lucas 2x. Aí Thales. Ah, Thales é o dobro de Lucas. Não, é o triplo de Lucas. Thales é o valor de Lucas, 2x, vezes o triplo de Lucas. Se Lucas é 2x, então o triplo vezes 3. 2x vezes 3 dá 6x. E assim sucessivamente. Uma equação... Tá, qual a equação então? X do Henrique mais 2x do Lucas mais 6x do Thales. Isso tem que dar um total de 120 balas. Só procurar essa equação agora aqui na resposta. Opa, tá aqui ela, ó. Letra D. Certo? Então é isso. Boa revisão para vocês.